Oi pessoal, bem-vindos à aula de hoje. Essa é a aula de número 52. Já são 52 semanas que eu estou transmitindo um conteúdo aqui para te ajudar a ser mais eficaz e mais eficiente agora construindo sua renda extra. Se você não assistiu nenhuma das aulas anteriores, elas estão disponíveis aqui no YouTube. É só você acessar, dá uma olhada em todas as aulas que eu já compartilhei com você. E também tem o meu canal no Instagram. Se você não está inscrito, vai lá, se inscreve para você saber mais um pouco sobre como ter a sua renda extra. Nessa aula de hoje, eu vou te falar sobre como começar, ou quais são as coisas que você precisa ter em mente. As 7 coisas, as 7 perguntas que você precisa fazer antes de começar a sua renda extra. Isso aqui vai te ajudar a te direcionar um pouquinho sobre qual escolha você vai fazer. Nessa semana eu estava pensando um pouquinho sobre como que a gente que quer ter uma renda extra, quais são as perguntas que a gente precisa fazer antes de começar a nossa renda extra. Porque tem alguns detalhes aqui sobre a renda extra que vale olhar nessas perguntas e ver se você vai conseguir começar a sua renda extra e dar continuidade nela com o passar do tempo. Beleza? Vamos lá, eu vou começar, vou mostrar aqui para você a aula de hoje, o assunto que a gente vai tratar. Estamos aqui na aula 52 e vamos começar primeiro com a primeira pergunta sobre como escolher a sua renda extra. Primeira coisa que você vai perguntar aqui, ó. Qual é o seu tempo disponível? Quando a gente fala qual é o tempo disponível, você vai fazer as seguintes contas aqui. Ó. Vai considerar quais são as suas obrigações. E quando eu falo obrigações, eu estou pensando no trabalho, nas coisas que você tem que fazer. Obrigações com trabalho. Geralmente, tem algumas pessoas que cuidam da casa sozinho, por exemplo, mãe solteira, ou pais sozinhos, né, que têm filhos. Essas obrigações você precisa levar em consideração. Qual é o tempo que você tem com a sua família? Qual é o tempo que você tem para realizar o seu trabalho durante o dia? Se você trabalha de home office ou se você precisa ir para o escritório. E essa necessidade você vai levar em conta na hora de escolher a sua renda extra. Qual é o tempo livre que você tem? Porque, olha só, não adianta você falar que vai começar uma renda extra, mas você não tem tempo livre para fazer a manutenção. Ou acha que não tem tempo livre. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas coisas. Qual é o tempo que você tem para sua família? Eu sei que, por exemplo, tem casais que um exige um pouco mais do outro, de atenção, de tempo de qualidade, tempo de eficiência, tempo de qualidade, né, com os filhos ou com o cônjuge, esse tempo para sair. Ou às vezes a pessoa ela tem o fim de semana, mas ela tem um compromisso religioso de estar na igreja, abrir a igreja, coisas do tipo. Tudo isso você leva em consideração na hora de abrir ou começar a sua renda extra. E aqui, para te ajudar no seu tempo, a primeira pergunta que eu faço aqui para você, para ajudar a entender um pouquinho qual é o tempo que você tem. A primeira pergunta que eu faço aqui, ó, quantas horas você dorme por dia? Falando de mim, eu durmo das 10 às 4 da manhã. Geralmente, tá? Se eu vou dormir às 10 horas, eu acordo às 4 horas da manhã, fácil. Mas se eu vou dormir um pouco mais, tipo, se eu vou dormir um pouco mais tarde, eu acordo um pouco mais tarde. Se eu durmo às 11, tendo a acordar às 5. Se eu durmo à meia-noite, tendo a acordar ainda às 5 ou às 6. Isso porque eu tenho um compromisso de acordar antes das 6 horas da manhã. É um compromisso comigo mesmo, para eu conseguir estudar, para eu conseguir preparar os materiais que eu preparo para você, como os vídeos no YouTube, como as aulas de segunda-feira. Esse meu compromisso é o que me ajuda a dormir no horário e acordar no meu horário. Às vezes, a pessoa que está começando uma renda extra, ela não tem um compromisso do horário que vai dormir, mas tem um compromisso do horário que vai acordar. E aqui são coisas que você acaba pensando aqui, levando em consideração na hora de montar a sua renda extra. Por exemplo, outra coisa aqui, outra pergunta que você pode fazer é qual é a sua rotina? Rotina é fundamental para você conseguir organizar o seu trabalho, o seu dia a dia com a construção da sua renda extra. Por quê? Tem exercícios que você precisa colocar no seu dia. Se você não faz exercícios, a minha recomendação para você, tenha 1 hora por dia para fazer exercícios. Ah, mas eu já não tenho tempo. Então vamos começar a avaliar qual é a sua rotina diária para saber se você tem tempo ou não. Por exemplo, para fazer exercícios, para estudar. Eu sei que quando a gente está começando um negócio novo, uma renda extra, ou mesmo um novo trabalho, você precisa estudar. E esse tempo de estudo você precisa levar em consideração. Qual é o tempo que você usa para preparar suas refeições, para se alimentar direito, o tempo que você tem para lazer e coisas do tipo. Quando eu falo tempo de lazer aqui para criar sua renda extra,
Lembra, o que geralmente acontece quando eu falo com as pessoas sobre criar renda extra? Eu escuto a seguinte informação: eu não tenho tempo porque eu estou com a minha família, eu estou estudando e coisas do tipo. E aqui, quando a gente fala de lazer, a pergunta que eu te faço é: você quer ter uma renda extra ou quer aproveitar 100% do tempo de lazer que você tem hoje? Porque às vezes você tem muito tempo de lazer que você não está nem considerando. Ah, quanto tempo você gasta assistindo YouTube, quanto tempo você gasta lendo os livros que você quer, que não estão relacionados à sua renda extra. Tudo isso é um tempo de lazer. O tempo com a sua família. E aí, eu não estou falando para você trocar o seu tempo com a sua família pela sua renda extra. Muito pelo contrário, estou falando para você ter a renda extra para conseguir aproveitar melhor o tempo de lazer com a sua família. Por exemplo, a renda extra que eu tenho hoje me proporciona mais tempo com a minha família e uma tranquilidade maior para estar com a minha família, para fazer viagem, coisa do tipo. Isso me ajuda. Mas também não vou dizer que ter uma renda extra não tira algum tempo que você teria disponível com a sua família, por exemplo, no final de semana, ou nos dias à noite, ou logo pela manhã. Isso daqui são coisas a ponderar, levar em consideração aqui quando a gente está falando de renda extra. Quais os dias e horário de trabalho que você tem para você fazer as suas coisas do dia a dia que não são relacionados à renda extra? Essa pergunta também é muito importante, porque se você trabalha de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado e o seu horário começa, por exemplo, das 6 da manhã para sair para o trabalho e você chega só às 8 da noite, está vendo que o seu tempo é super limitado. Eu já estou vendo isso. Mas aonde você pode construir a sua renda extra? Se você tiver tempo no transporte, para falar com seus clientes, para preparar a sua imagem, para gravar vídeos ou editar vídeos. Eu, por exemplo, vou para o trabalho 2 vezes na semana, na quarta e na quinta, né? Hoje, né? Na quarta e na quinta-feira, e nesse horário que eu estou indo para o trabalho, eu vou de transporte público. Eu aproveito o meu tempo para estudar sobre o assunto que é renda extra ou sobre o meu negócio, para fazer compras para repor o meu estoque ou para editar vídeos e publicar, para poder publicar esses vídeos. Esse tempo de 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar do trabalho, fazendo isso 2 vezes na semana, me dá 8 horas de preparação da minha renda extra. Tá vendo que esse tempo eu utilizo o máximo para construir a minha renda extra. Eu não fico, por exemplo, jogando videogame no transporte, jogando joguinhos no transporte, fazendo sudoku ou coisa do tipo. Eu uso meu tempo para construir minha renda extra. Isso daqui você precisa considerar também para a construção da sua renda extra, que é o tempo livre que você tem nesse seu horário de transporte, de movimentação. Porque é um tempo livre. Agora, se você está no carro, você pode ouvir um audiobook. Então, são coisas que eu faria, mas cada um tem entende a sua necessidade e o que precisa para construir sua renda extra e até a sua urgência. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o assunto. E como você vai tratar esse convívio social com a sua renda extra? Outra pergunta que você precisa fazer. Por exemplo, seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu parceiro, os seus amigos, com a sua família. Às vezes a gente diz que não tem tempo, mas a gente dedica muito tempo para os nossos amigos, para os nossos colegas e até, às vezes, tempo que a gente não tem com a nossa família. Não estou falando para você não aproveitar esse tempo com a família, ou com o seu parceiro, ou com seus filhos. Não. Estou falando para você levar em consideração o tempo que você vai precisar para construir sua renda extra e o tempo que você disponibiliza hoje para estar com seus amigos, com a sua família e com o seu cônjuge. Nada melhor que uma boa conversa com seu parceiro ou a sua parceira para você alinhar junto com eles com a necessidade de tempo que você vai disponibilizar para construir sua renda extra. E aqui, sinceramente, é um desafio muito grande ainda para mim, para minha esposa, ter esse alinhamento do quanto tempo nós temos, quanto tempo que a gente usa para construir a renda extra, esse tipo de coisa, ainda é um desafio. Vamos lá. E o tempo para serviço voluntário. Você tem tempo para servir? Isso eu falo porque eu sirvo lá na igreja, eu tenho minha função dentro da igreja e para mim é um serviço voluntário. E a minha renda extra, sempre eu fico ponderando qual é a minha renda, qual é a renda que eu quero ter, o que eu estou construindo e o tempo que eu tenho de serviço voluntário. Às vezes a gente só pensa em dinheiro, trabalho e coisas do tipo, mas não tem tempo para servir as outras pessoas, para conversar, para entender as dificuldades. E eu falo para você, muitas vezes eu tenho ideias aqui sobre renda extra e coisas do tipo, servindo as outras pessoas, entendendo a necessidade dos outros e vendo os problemas que acontecem. Por isso que eu estou sempre avaliando nas oportunidades que eu tenho com as outras pessoas,
quais são as oportunidades de renda extra, como eu posso ajudar as outras pessoas e até mesmo falando com elas como elas podem construir sua renda extra. Isso eu tenho no serviço voluntário, onde eu não ganho nada, dedico meu tempo e me esforço para ajudar as pessoas na igreja. Se você não tem, eu recomendo para você começar a pensar no serviço voluntário que você pode ter e ter mais insights aí para a sua vida e a sua renda extra. Então aqui eu falei só de tempo, bem rapidinho sobre tempo. Agora, outra pergunta que eu te faço é quanto vai custar o seu primeiro teste? Se você já assistiu às aulas anteriores, você percebeu que eu falei em algumas dessas aulas sobre MVP. O que é MVP? Resumindo o assunto, é o teste rápido com resultado. Se você quer testar a sua renda extra e saber se está dando certo ou não, você precisa fazer o seu teste rápido. O que é o teste rápido? É você pegar, comprar um produto, 2 unidades, 3 unidades e ver se vende. Ver se vende nos canais que você quer vender para ter sua renda extra. Aqui, vamos fazer algumas perguntas aqui relacionadas a produto. Se você pensa em ter uma renda extra vendendo produto, qual é o valor das primeiras unidades que você quer vender? Quanto vai custar para ter essas unidades ou fabricar essas unidades? Quanto vai custar? Quanto tempo vai levar para produzir? Então aqui, ó, primeira coisa aqui que eu estou falando sobre custo. Quanto vai custar para fazer? Aqui eu estou falando sobre tempo. Quanto tempo leva para produzir essa primeira unidade? E tempo, eu estou falando de comprar material, de preparar, de produzir, de deixar bem embalado. Isso daqui é o tempo que você precisa considerar na hora de você pensar em produzir a sua renda extra. Isso daqui também está relacionado ao seu MVP. Quando você preparar o seu teste, por exemplo, você vai fazer bolo de pote. Sempre falo do bolo de pote, que para mim é o mais comum aqui, porque eu adoro bolo. Quanto tempo você demora para comprar a embalagem, preparar seu bolo, fazer o bolo, colocar o bolo no potinho, deixar bonito e apresentável e deixar o produto pronto para vender? Isso daqui, quando a gente fala de tempo e dinheiro, é muito importante para você levar em consideração. A outra pergunta, custo inclui tempo livre e o valor do produto? Olha só, quando você fala de valor, essa pergunta aqui é importante. O custo que você está atribuindo aqui, a quanto custa o produto, você também precisa considerar o seu tempo fazendo o produto. Por exemplo, não vai considerar só no bolo de pote o custo do material que você está comprando, que é a embalagem, que são os insumos para fazer o seu bolo, mas o tempo que você gasta para montar o seu bolo, para preparar o seu bolo. Soma esse tempo e se pergunta quantas horas, quanto você pagaria pela sua hora fazendo o seu bolo. Esse valor que você pagaria para a sua hora é o custo do seu produto também. Precisa ser somado ao custo do seu produto. Se você levou 2 horas para preparar 10 bolos de potinho, isso quer dizer que o custo do seu bolo de potinho vai ser dividido por 10, né, o tempo vai ser dividido por 10, e aí é quanto custa o seu bolo de potinho, porque você também precisa pagar o seu tempo. Às vezes as pessoas não consideram o custo das horas que elas gastam produzindo o produto e acabam vendendo o produto a um valor muito baixo, e aí, não adianta, você não vai ganhar dinheiro, você não está se pagando ao vender o seu produto, porque você só está considerando o valor do produto em si, não o tempo que você gastou para produzir. E a sua hora também custa um valor. E esse valor você precisa atribuir também ao produto. E aí, na hora de você escolher se você quer ter aquela renda extra ou não, você vai considerar se o produto que você está vendendo, de fato, paga a sua hora. Eu, por exemplo, vendendo online no Marketplace, eu vendo os produtos na média de 3 vezes o valor do que eu compro. Por quê? Tem as taxas do Mercado Livre, o valor do produto, o tempo que eu gasto selecionando, escrevendo sobre o assunto, fotografando, tudo isso eu levo em consideração. Então, tudo isso você precisa levar em consideração também na hora de falar de venda de produto. Agora, falando de serviço, olha só as perguntas que você pode fazer quando a sua renda extra está relacionada a serviço. Quais ferramentas básicas você precisa para fazer o teste? Por exemplo, uma manicure, uma pessoa que quer começar a fazer renda extra fazendo unha. Quais são os produtos básicos que ela precisa? No meu ver aqui, que não sabe muito sobre o assunto, é um alicate de unha, lixa de unha, esmalte, base, esse tipo de coisa. Qual é o custo disso? Não é muito alto, no meu ponto de vista. Eu não preciso comprar o melhor alicate de unha, o top do mercado. Eu preciso comprar um alicate
que me dê condições de começar a fazer meu teste. E isso daqui eu preciso ter em mente quanto vai custar. Por exemplo, lavar, fazer limpeza de estofado. Eu preciso, no mínimo, de uma extratora, um aspirador, né, aquele aspirador de pó que extrai água e poeira para começar isso. Qual é o custo disso? Eu preciso comprar uma nova? Não. Você pode até mesmo alugar uma para começar a fazer seus testes. Leva isso em consideração. Quais são as ferramentas básicas que você precisa? Quais são os produtos básicos que você precisa para começar a vender o seu serviço? E aqui, qual é o preparo anterior necessário? Aqui é muito importante, porque se eu estou falando que eu vou vender serviço, a pergunta que eu tenho que levar em consideração é: aonde eu vou levar, aonde eu vou vender esse serviço? Tem tempo de transporte para chegar até lá? Esse tempo de transporte também é necessário. Eu preciso montar um setup para atender o meu cliente, por exemplo, montar um lugar onde ele vai ficar, preciso considerar que ele vai ficar na minha casa ou em um cômodo específico, num lugar alugado, que eu preciso de carro para levar, preciso de um transporte específico. Tudo isso está relacionado ao preparo anterior que você precisa para atender o seu cliente. Isso é importante levar em consideração. Outra coisa é quanto tempo você vai ter para conseguir o seu primeiro cliente. Isso daqui é uma pergunta que está relacionada a um outro item que eu vou falar lá na frente, relacionado a tempo e desespero. Dá uma olhada, que você vai ver que vai te ajudar muito. Quanto tempo você tem para conseguir o seu primeiro cliente? É uma pergunta simples que você vai fazer. Você vai começar com a sua família, vai começar com seus amigos, oferecendo esse produto para quem? Para quem que você vai oferecer esse serviço? Para sua família, para os seus amigos, tudo isso você precisa levar em consideração. Outra coisa, qual é o tempo necessário para realizar o atendimento do começo ao fim? Isso é o caminho perfeito. Digamos que você quer começar a ganhar renda extra instalando carpete ou fazendo limpeza de carpetes. Imagina que você tem no seu dia a dia aí, no seu final de semana, um tempo específico para atender o cliente. Esse tempo que você tem disponível dá de fato para atender o cliente com qualidade, do começo ao fim? Isso pensando no caminho perfeito, assim, o caminho ótimo. Eu atendo tantos metros de limpeza de carpete em tanto tempo. Isso quer dizer que eu tenho tantas horas para atender, X metragem. Tá bom, isso no caminho perfeito. E se você tiver problema? Quantas horas ou quanto do seu tempo vai ser necessário para atender um cliente se você tiver problemas? Não estou falando que você vai ter, mas você precisa considerar que se você tiver problema e se você só tem o fim de semana para atender um cliente, pode ser que você dê para o cliente um pouco mais de trabalho, porque você pode fazer ele esperar o sábado ou domingo para você terminar o trabalho que você começou num fim de semana. Está vendo que tudo isso precisa ser considerado sim na hora de você escolher a sua renda extra. Outra coisa, quanto custa... Outra pergunta, né? Pergunta número 3. Quanto custa começar a renda extra para valer ou para expandir a sua renda extra? E aqui, esses custos aqui, você precisa considerar também. Por exemplo, o custo para comprar os produtos, para ter os insumos, para ter uma batedeira eficiente, para ter o produto que você precisa para utilizar, seja ferro, seja produto que vai fazer parte da construção do seu produto de venda, né? Por exemplo, eu estou falando de trigo, eu estou falando de chocolate, eu estou falando se você vai vender bolo, eu estou falando... Quais são os insumos que você precisa para produzir o seu produto que você vai vender. E esses custos precisam ser considerados. Por exemplo, o custo de produtos para revenda. O produto que você está comprando para revender, quanto custa para revender esse produto? Quanto custa o produto para você comprar e conseguir revender? O valor, ele bate, você vai conseguir ter renda com ele? Sabe que se você não vai ter renda, não adianta nem comprar o produto A ou B. Você precisa escolher o produto C, que dá o custo. Você precisa de comprar cursos para começar a sua renda extra. Eu não sei fazer direito, então eu preciso comprar um curso para começar a minha renda. Se você está considerando comprar um curso para depois começar, então eu sei que você está em uma situação diferente relacionada à sua renda extra, onde você precisa considerar se você tem tempo ou se você está no desespero. Já vou falar sobre isso. Custo fixo, se for possível, evite. Digamos que você quer começar uma renda extra que é cortando o cabelo. Você precisa de fato começar cortando o cabelo já em um ponto alugado por você?
Talvez não. Talvez você possa conversar com o barbeiro, com a pessoa que tem um salão para locar o espaço que ela tem ou tem um percentual de venda dentro daquele espaço. Você pode começar a fazer o teste sem ter um custo fixo. Eu já falei em uma das aulas anteriores que a gente tende a querer começar uma renda extra e tende a já escolher o pior caminho, que é ter custo fixo, alugando um espaço, fazendo reforma e coisas do tipo, para testar uma ideia. Mas dá para você testar uma ideia sem mesmo gastar ou ter uma renda fixa que já vai tirar do seu lucro. Tenta fazer um teste sem ter custo fixo. E isso daqui é muito importante para você começar e saber se você vai ter sucesso na sua renda extra ou não. Pelo menos ter uma ideia se você vai conseguir ter sucesso, pagar as contas com a sua renda extra e coisas do tipo. É alguns cálculos aqui que você faz para te ajudar. E o custo das ferramentas. Eu falei lá atrás, em um item anterior aqui, que você precisa fazer um MVP, que é um teste mínimo. Para você expandir o seu negócio, melhorar as ferramentas, vender mais, oferecer mais serviços para os seus clientes a um custo melhor, você precisa sim melhorar as suas ferramentas. E qual é o custo para melhorar as ferramentas? Você tem isso avaliado? Tem isso anotado? E você precisa priorizar quais são os custos que você vai ter do começo ao fim, né? Priorizar cada um dos custos para ver se faz sentido, em quanto tempo você vai se pagar, em quanto tempo a sua renda extra vai te dar a renda que você precisa, que é o que você está buscando como renda extra, tá bom? E outra aqui, qual é o tempo da sua curva de aprendizado? Esse daqui é a quarta pergunta que eu faço para você, que vale você se fazer para você começar a sua renda extra. Por exemplo, você já faz muito bem aquilo que você quer vender? Por exemplo, você é muito bom para vender, você já faz bolo de pote e está querendo começar a vender isso. Tá bom. Você já faz muito bem ou você está aprendendo a fazer isso? Esse aprendendo a fazer, ele pode necessariamente vai precisar de algum tempo para você fazer isso muito bem, se você já não faz. Se você não considerar esse tempo que você precisa para fazer muito bem, isso daqui pode atrapalhar o seu negócio, porque você, de fato, precisa aprender a fazer bem. Qual é o tempo necessário para fazer com excelência? Porque uma coisa é assim, ó, eu fiz para vender esse produto, bolo de chocolate, por exemplo, que eu adoro, bolo de chocolate. Mas para fazer um bolo de chocolate mais gostoso, com recheio, com fruta, onde a fruta tem um gosto X, então, tá vendo? Tudo isso requer um tempo. E a pergunta é, quanto tempo você tem para fazer isso? Quanto tempo você precisa para fazer com tal excelência? Com quem você precisa falar? Outra coisa, depois que você aprendeu, você é capaz hoje de ensinar a fazer isso? Se você já é capaz de ensinar, se você sente que você consegue ensinar a pessoa a fazer tão bem quanto você, é uma indicação que você já faz com excelência e provavelmente vende um ótimo produto. Tem coisas que não precisa assim, não tem muito segredo do nosso ponto de vista como profissional, mas para as outras pessoas é um segredo e as pessoas não sabem aquele detalhe, aquele pulo do gato. Você sabe, e isso daqui tem que estar adicionado à sua experiência, à sua capacidade de fazer. Outra coisa, que a gente acaba não levando em consideração. Nem sempre o primeiro cliente que você vai ter vai ser o que vai dar tudo certo. Ele vai basicamente ser a sua cobaia. Ele só não sabe que ele é a sua cobaia. Às vezes a gente vai buscar cliente que a gente vai aprender com aquele cliente fazendo o serviço pela primeira vez. Esteja ciente disso. Se você não sabe fazer o serviço 100%, não tem experiência fazendo, o seu primeiro é uma cobaia, o seu primeiro cliente vai ser uma cobaia, sim, mas você vai fazer o seu melhor para vender ou para entregar o serviço que você foi contratado, o serviço ou o produto. E, claro, às vezes a cobaia está na sua família. É a cobaia que você vai limpar o sofá pela primeira vez, é aquela pessoa para quem você vai oferecer aquele bolo de graça e depois você vai cobrar. Então, tudo isso é importante. Mas lembra, cliente é aquele que você cobra, não aquele que você dá de graça. Essa é a diferença muito grande. Mas aquele que você dá de graça hoje, um produto que é excelente, que a pessoa pode gostar, numa reunião de família, numa conversa com os amigos, pode se tornar o seu cliente no futuro sim. Então, tudo isso você leva em consideração entre o tempo que você tem, a experiência que você tem para começar o seu negócio. E eu falo, gente, não adianta. Quando as pessoas começam a te falar assim, poxa, você não vende isso? Quanto custa para você fazer isso para mim? Já tem aí na sua frente uma oportunidade de uma renda extra. E você talvez não está prestando atenção. Porque se você faz tão bem que ninguém faz e as pessoas começam a te pedir,
Você tem uma oportunidade aqui de ter uma renda extra na sua mão, você está com dinheiro na mesa. Leve em consideração isso daqui. Outra coisa, você tem tempo para gastar ou você não tem tempo para gastar para começar a sua renda extra? Olha a diferença entre paciência e desespero. Essas perguntas todas que eu fiz aqui, até esse ponto, elas consideram que você tenha um tempo para você ponderar, para você avaliar seus custos e coisas do tipo. A realidade é que muita gente já está no sem paciência e no desespero para testar a sua renda extra. E nesse momento, quando a gente fala de desespero, é onde o bicho pega. Deixa eu fazer a comparação entre você tendo tempo e você não tem tempo para testar a sua renda extra ou não. Olha só, por exemplo, a pessoa que está sem tempo, ela está desempregada, está acabando as reservas dela, ou está na data limite para conseguir comprar algo, conseguir pagar uma conta. Essa pessoa que está no desespero é aquela pessoa que eu digo que ela de fato vai fazer acontecer a renda extra. Porque ela sabe que se ela não fizer, a água vai bater lá na bunda, né? E aqui, nessa hora, quando a água está batendo na bunda, eu não digo na bunda, eu digo quando a água está batendo aqui, é que bate o desespero. Não sei se você já chegou quase a quase se afogar. Sabe que quando a água começa a bater aqui, você começa a pular, a entrar em desespero e falar assim, meu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso nadar. E nessa hora que a gente bate o desespero, a gente precisa fazer as coisas. Eu já passei por situações em que eu estava desesperado para construir uma renda e para ter resultado. Nessa hora de desespero, eu não tive tempo para pensar em todos os detalhes. Eu só tive que fazer para conseguir ter minha renda extra. Foi quando eu fui lá para o centro de Cotia vender suco natural, que é uma coisa que eu sabia fazer. E um dia eu decidi vender suco natural no centro, no outro dia eu estava lá no centro com garrafinhas de suco natural geladas, vendendo os sucos que eu sabia fazer. 4 tipos de suco: maracujá, morango, goiaba e detox. 4 sucos eu estava vendendo e isso me salvou em um final de ano, há alguns anos atrás. Tá vendo que a diferença entre o desespero e o tempo que você tem de fato da ação. Se você, por exemplo, está sem reserva, está com a data limite, o tempo apertado, você não tem margem para erros. Você vai fazer acontecer. E o fazer acontecer, para você que está querendo empreender e ter a renda extra, é um sinal de desespero, é um sinal de que você não tem tempo a perder, você tem que fazer essa bagaça dar certa para você conseguir comprar, pagar aquilo que você quer. Eu gosto das situações em que você não tem tempo, ou você não se considera tendo tempo, porque você vai fazer acontecer. Não adianta, você tem uma data limite para fazer as coisas, você vai fazer acontecer. Agora tem outra situação, que é quando você tem tempo. Quando você tem tempo, você acaba tendo margem para erro, você tem a sua reserva financeira. Essa daqui é o cenário mais fácil para construir a sua renda extra. O problema é que a gente não faz isso, a gente não costuma a buscar a renda extra quando a gente tem margem para erro e reserva financeira. E aqui vale a ideia desse vídeo aqui. Ó. Se você tem tempo e margem financeira para começar a sua reserva, para começar a sua renda extra, aproveita. Aproveita, não fique enrolando. Porque, no geral, quando a gente tem margem e reserva, a gente fica enrolando. Fica enrolando para vender um produto, para começar a testar, a oferecer o produto, para começar a criar um produto novo, para oferecer para as pessoas que a gente gosta, para os nossos amigos, para a nossa família. E se você está trabalhando e tem uma margem financeira e tem a possibilidade de oferecer o produto, ofereça. Ofereça. Já começa oferecendo. Você fala assim, gente, ó, eu estou fazendo bolo de pote, eu estou fazendo unha e coisas do tipo. Ofereça seu serviço e seu produto, porque você tem margem para testar isso. Ver se as pessoas gostam, ver se as pessoas querem pagar o que você está disposto a cobrar. Tudo isso te ajuda a começar uma renda extra de maneira estruturada. No desespero, gente, eu falo, não dá para estruturar muita coisa. O que você precisa ter é, de fato, o resultado. A diferença entre ter tempo e não ter tempo, ou desespero e não desespero, é muito grande, mas ajuda muito. A diferença é quando você não tem desespero, você dificilmente começa a fazer uma renda extra. E se você está assistindo esse vídeo agora, pode ser que você esteja no desespero. Se você estiver no desespero para começar a sua renda extra, eu vou te falar uma coisa. Para, respira e acredita que dá certo, porque de fato dá para ter sua renda extra mesmo no desespero. Você só precisa ser capaz de conseguir visualizar o que vai te dar resultado rápido.
Às vezes você pensa que você precisa comprar as ferramentas corretas, ter o melhor produto, ter o melhor início, e não. O teste que você vai fazer não é o mais bonito, mas os próximos testes, as próximas vendas vão cada vez ser mais bonitas e melhores para o seu cliente. Tá? Leva isso em consideração se você estiver no desespero. E se você não estiver no desespero, amigão, começa logo sua renda extra, tendo a ciência de que você tem um tempo limite para testar um produto, para vender um produto, para começar o seu negócio. Tudo isso é importante para a sua venda, tá bom? E também para a sua renda extra. Beleza? Agora, sexto, penúltimo item aqui da nossa aula de hoje. Qual é o esforço que você precisa ter para diversificar ou para ter mais clientes? Nesse esforço, vamos considerar o seguinte, ó. Geralmente, quando a gente começa a nossa renda extra, a gente começa com nossos amigos e com a nossa família. A gente começa oferecendo os nossos produtos e serviços para as pessoas mais próximas. E aqui tem aquela coisa assim, ó, quando você faz um bom trabalho, se você oferece serviço, você vai ter seus amigos e sua família te recomendando para outros. Se você fizer um trabalho ruim com a sua família ou com seus amigos, dificilmente vão te recomendar e dificilmente vão te chamar de novo. Já são coisas para você considerar. Se você tem um amigo que pode opinar sobre o serviço que você fez ou a qualidade da sua entrega, isso ajuda muito a saber o que você está errando, o que você pode fazer melhor, se a sua abordagem está certa, se o seu custo de produto está muito diferente dos demais. Às vezes você está oferecendo produto para amigos e para a família e ninguém está comprando. Ou porque ninguém tem dinheiro, ou porque seu custo está muito alto do que está sendo oferecido pelo mercado. E aqui, às vezes, a gente tende a valorizar bem e às vezes a gente tende a subvalorizar o nosso serviço. Leva tudo em consideração. Se você está vendendo muito barato ou muito caro, para você fazer os ajustes para vender para o mercado também é importante. Qual é o esforço que você precisa ter para ter novos clientes? Essa pergunta aqui é uma pergunta que vale geralmente quando a gente está começando o negócio, porque a gente tende a fazer algumas coisas do jeito antigo ou tende a fazer de um jeito novo demais que nem a gente sabe como fazer. E aqui, por exemplo, você vai precisar gravar vídeos para você falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, vai precisar tirar fotos. Algumas das dicas que eu dei lá no Instagram é falando sobre a necessidade de você contar a sua história do seu serviço, do seu produto. Pode ser que você precise escrever sobre o assunto, que você precisa pensar sobre o assunto, sobre o serviço, seja um serviço que você precisa fazer edição de fotos, que você precisa de atenção. Tem muito esforço para você ter a sua renda extra? Esse esforço vai te atrapalhar de alguma forma? Por exemplo, se você pensa em entregar panfletos para você começar a sua renda extra, pode ser que você não tenha tempo para entregar panfletos. Pode ser que você precisa terceirizar esse serviço. Qual é o custo disso? Você consegue fazer isso? Será que panfletar é o melhor caminho ou você pode oferecer pela internet? Tudo isso você precisa levar em consideração na hora de criar sua renda extra. Por exemplo, você vai precisar ligar para clientes e prospectar, você vai precisar ter uma lista, criar uma lista. Leva tudo isso em consideração, porque se você não tem tempo para trabalhar nem no seu cliente, imagina para ligar para o seu cliente. Você vai precisar ter uma agenda ou mudar a sua rotina para atender os seus clientes. Ter uma agenda já é uma indicação muito boa que você precisa ter planejamento. Se você não tem uma rotina, é possível que você tenha bem menos ainda planejamento. Porque geralmente quem não tem uma rotina não tem planejamento. E se você quer ter a sua renda extra, você vai precisar sim criar uma rotina, ter planejamento para se organizar dentro das suas rotinas do dia a dia, suas rotinas com família, com filhos e coisas do tipo, e com a sua renda extra. Lembra que ao invés de você estar jogando lá uma ou duas bolinhas, você vai colocar mais uma bolinha que é a sua renda extra para você fazer aquele seu malabarismo. E esse malabarismo precisa sim de organização, ritmo e de planejamento. Tá? Então são coisas a considerar. E aqui o último tópico aqui da nossa aula de hoje, que é qual é o seu esforço. O último tópico da nossa aula de hoje é qual é o seu esforço para manter a sua renda extra. Isso eu estou falando de suporte, para dar atualização, para ouvir reclamações dos clientes, para comprar material, para fazer gestão do seu negócio. Tem um livro que eu vou compartilhar ele, vou falar sobre ele, sobre esse livro que eu li, que se chama E-Myth, ou O Mito do Empreendedor. Ele fala várias coisas sobre a gente conseguir equilibrar o fato de ser gerente, de ser a pessoa que executa, de ser o CIO, né, o executivo ou o empreendedor. Essas pessoas que a gente acaba assumindo a nossa posição de
Quem quer ter uma renda extra sou eu. Então eu preciso ser agora o gerente, ou agora a pessoa que executa, ou agora o empreendedor. Essas pessoas que nós assumimos criando a nossa renda extra fazem parte do tempo e do esforço que a gente precisa ter. Né? A gente precisa levar em consideração isso na hora de montar a nossa renda extra. Por exemplo, fazer manutenção das contas, fazer manutenção do quanto você gasta, ter uma planilha, colocar tudo isso planilhado, faz parte do esforço que você precisa. Fazer a reposição de estoque, que é você parar, comprar novos produtos, tudo isso dá tempo. O custo que você vai considerar, custo fixo, por exemplo, o custo de um contador, você está incluindo que você vai precisar de um contador em algum momento, quando o seu negócio dá certo? Ter esse contador é um terceirizar o seu serviço. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou pegar e não vou pagar um contador. Por exemplo, o meu contador, ele faz tudo relacionado às taxas, cálculo, etc. Se você não quer ter o trabalho, não tem tempo para ficar calculando taxa, ser um MEI, coisas do tipo, você vai precisar pagar um contador. E nesse momento eu falo, ajuda muito, o meu contador me ajuda muito a resolver o meu negócio e não me preocupar. Isso daqui você vai precisar colocar na sua conta do seu negócio. No Marketplace, por exemplo, no Mercado Livre, em determinado momento, de acordo com o que você consegue ganhar, que são as vendas, né, assusta, porque tipo, de um dia para o outro você não tem uma empresa e de um dia para o outro você tem que abrir uma empresa, porque senão você não consegue vender no Mercado Livre. E aconteceu comigo. E eu falei assim, não, no começo eu pensei, não, vou contratar um contador que seja online, que eu tenho menos trabalho. E depois eu descobri que eu precisava ter um contador que de fato me atendia, que resolvia minhas dúvidas e foi a melhor coisa para mim. E esse custo eu considero. Suporte ao cliente, por exemplo. Às vezes você compra, vendendo, por exemplo, online, tem produto que você precisa responder as perguntas dos clientes antes mesmo deles comprar. Porque são perguntas que estão relacionadas. Se você me responder isso agora, eu compro, mas eu tô com dúvida, não vou comprar isso com essa dúvida. Ou às vezes a gente presta serviço e o cliente quer saber qual é a qualidade do nosso produto, quanto tempo a gente atende, quanto vai custar. Esse teu tempo de pré-venda e pós-venda do seu serviço, do seu produto, você precisa levar em consideração, porque esse tempo faz parte sim da sua renda extra. O custo de ter uma nova rotina, por exemplo, quanto vai custar para mim deixar a metade do meu fim de semana, do meu sábado, assim pela manhã, para ter essa renda extra. Minha família, como é que minha família vai receber isso? Eu conversei com a minha esposa, conversei com o meu cônjuge sobre o assunto, ou com meu esposo, né, no seu caso se for mulher, ou da sua rotina aqui. Pensa se dá para você fazer isso. Dá para você ter essa nova rotina incluída na sua família. Tudo isso vale como um alinhamento familiar. Você conversa com seu parceiro, com a sua parceira, sobre o assunto, o quanto você precisa tirar do seu fim de semana, do seu sábado, do seu domingo, para construir sua renda extra. Às vezes, do horário da noite, do horário da manhã, que você tinha com a sua família, você precisa alinhar com eles que você vai precisar tirar isso. E esse precisar tirar para ter uma renda extra é algo que precisa ter muito alinhado entre o seu desespero e a sua necessidade de fazer a renda extra. Às vezes, você não quer parar de perder tempo, de ter tempo com a sua família para construir uma renda extra. E aí você não começa uma renda extra. Não tem problema. O que você precisa ter em consideração é que ter uma nova renda extra vai requerer tempo. E se você tem família, um convívio familiar, você precisa alinhar isso com a sua família. E aí tem outra situação que eu já vi acontecendo. Tem uma pessoa que vai fazer o produto e a outra pessoa na família que vai vender o produto. Está alinhado entre você que quer ter a renda extra e as outras pessoas que contribuem para a sua renda extra, a participação delas? Porque, por exemplo, se você quer ter uma renda extra vendendo coxinha e você está contando com o seu cônjuge, com o seu parceiro, para vender para fabricar as coxinhas, então você está dependendo de uma outra pessoa para fabricar as coxinhas para que você possa vender. Se esse alinhamento não está muito claro entre as duas partes, entre o custo, o trabalho de um, o trabalho do outro, quanto vai ganhar, quanto vão juntar para ter uma renda, não adianta, não vai acontecer. Lembra que só você é responsável pela renda extra que você tem. Você é o primeiro responsável. Então, se alguma coisa não acontecer, se não tem a coxinha pronta para vender, ou se a venda não aconteceu, a culpa é toda sua. Você é o dono dessa sua renda extra.
Então, para você conseguir vender, você tem que pensar nos meios que vão te suportar para conseguir ter a sua renda extra. Se você vende produto ou vende serviço. O que acontece, às vezes, quando a gente fala em ter uma renda extra, é que a gente espera da outra pessoa para construir a renda ou para ajudar a gente a construir a renda extra. Lembra que essa parte da renda extra é a sua responsabilidade. É a sua responsabilidade de ter o produto, ter o serviço, ter o tempo para fazer isso. Quando a gente conta com a outra pessoa, a gente está só compartilhando a nossa responsabilidade. Mas a responsabilidade não deixa de ser nossa. Porque a ideia de começar a renda extra é sua. E por isso você é responsável para começar a sua renda e manter essa renda extra acontecendo. Ah, mas o meu parceiro, a minha parceira não pode mais fazer coxinha. E agora? Como é que eu faço? Eu sou o vendedor, eu sempre vou sair para vender. Isso justifica você não ter uma coxinha para vender? Será que você não pode buscar outros meios, outras pessoas que fabriquem, outros fornecedores dessa coxinha? Nesse momento, como você é o vendedor, você é a pessoa responsável para ter a renda. A pessoa que está fabricando, seja seu parceiro ou não, ele só vai te fornecer os insumos para a sua renda extra. Então você não pode, de fato, de maneira nenhuma, depender da outra pessoa. Mas, mas agora a gente combinou isso em casal e tem que acontecer os dois. Tudo bem. E se um falhar? Como o outro vai fazer? Os dois se tornam responsáveis pela renda extra. Por isso, não dá para dar desculpa de que depende do outro, que se o outro não fez, você não vai fazer, a renda extra não aconteceu por isso ou aquele motivo. Assuma as suas responsabilidades na sua renda extra para que você tenha resultado. Se não, amigão, se você não assumir as suas responsabilidades como a pessoa que vai ter a renda extra, não adianta, a renda extra não acontece de maneira permanente, de maneira constante. Eu já vi, por exemplo, um casal de namorados onde a menina fazia o geladinho, esse geladinho, qual é a palavra? Gourmet, e o namorado saía para vender o geladinho gourmet. Mas eu fiquei pensando, tá, e se a namorada parar de fazer? O namorado para de vender? Ou ele vai entrar para construir e fazer o geladinho? Ele sabe fazer? Tá vendo? Essas perguntas você pode fazer na hora de construir a sua renda extra. Você precisa fazer essas perguntas, tá bom? E agora, um ponto extra aqui para a gente comentar aqui, para a gente discutir, que é a oportunidade de você sair e começar com pouco. Eu tenho um curso no Mercado Livre, que é um marketplace, que é o ARE vendendo no Mercado Livre. Esse A Renda Extra vendendo no Mercado Livre. Para você saber, dá para começar um negócio muito rápido e muito barato vendendo no Mercado Livre. Para isso, você acessa o site aqui, arendaextra.com.br, acessa o site, se inscreve para você ter acesso à primeira aula sobre a sua renda extra vendendo no Mercado Livre. Como começar? É uma aula super prática, dá para você saber como começar a vender no Mercado Livre. Acesse o site, se inscreve lá, você vai ter acesso à primeira aula e aí você vai saber sobre o curso completo de como ter a sua renda extra no Mercado Livre, que é onde eu vendo hoje e onde eu tenho a minha renda extra. Aproveita, né, porque está num preço muito bom para você começar a sua renda extra no Mercado Livre. Esse curso já está disponível. Você vai se inscrever também no meu canal aqui no YouTube. Se inscreve, se você gostou desse vídeo, já curte. E eu também tenho dicas no Instagram. Todo dia, toda semana, tem dicas lá no Instagram. Olha, eu escrevendo errado aqui, gente. Tem dicas lá no Instagram para falar sobre como ter a sua renda extra. Vão te ajudar, de vídeos curtinhos aqui, para te ajudar a ter ideia de como começar a sua renda extra, como seguir com a sua renda extra daqui para frente, não perder tempo, não entrar no desespero ou sair do desespero com a sua renda extra. Beleza? Essa foi a aula de hoje. Te vejo na próxima semana ou nos vídeos aí no Instagram falando sobre como ter a sua renda extra e como melhorar a sua renda extra e ter melhores resultados de maneira eficaz e eficiente. Um grande abraço e até mais.